Olá, veterinário! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Vet Class Vet Empreendedor. A Vet Class que ajuda você aí que é dono ou dona de uma clínica veterinária a ter uma clínica veterinária que fatura até 3 vezes mais sem precisar trabalhar mais para isso. Eu sou Clarice Robalo e na Vet Class de hoje nós vamos entender, afinal, o que é que as clínicas veterinárias que faturam até 3 vezes mais fazem para ter clientes novos todos os dias aí na sua clínica veterinária. Eu quero te trazer as ações que as clínicas veterinárias aplicam para ter cliente novo todo dia aí na sua clínica veterinária. E Vete, é o seguinte, vamos começar então a entender o que é ter cliente novo na nossa clínica veterinária todo dia. É ter cliente que nunca foi atendido pela gente, é aumentar aí a nossa carteira de clientes, é vir cliente entrando no nosso funil. Lembra que sexta-feira, na última sexta-feira agora, dia 10 de março, nós fizemos aí uma aula só sobre agenda infinita, sobre aumentar o número de clientes dentro da clínica? Pois é. Hoje eu vou te contar como que a gente faz com que tenham mais e mais clientes novos todos os dias na nossa clínica veterinária. E quando eu começo, eu tenho que entender aí o que é ter esse cliente novo. Porque não adianta eu só ter um cliente novo que realmente vem por uma emergência, por um atropelamento ou por questões críticas. Porque qual é o problema quando eu só foco nesse cliente, quando eu tenho esse cliente? Primeiro, eu tenho uma grande chance de inadimplência, porque o cliente chega, a gente atende na emergência e depois começa a ver os custos, às vezes ele toma um susto, não imagina que era tudo aquilo, e aí ele não paga, né? Ou vai pedalando, vai demorando para pagar. O segundo problema é que como o animal chega muito crítico, a gente acaba tendo uma alta taxa de mortalidade. E quando nós somos uma clínica veterinária numa cidade com uma alta taxa de mortalidade, as pessoas podem começar a colocar em risco, né, em xeque. Será que essa clínica veterinária é tão boa assim? E quando a gente começa a atender só emergência, a gente começa o quê? A depender do que é aquilo que a gente não tem controle. E qual é o problema de eu depender de clientes novos somente de emergência do que eu não tenho controle? Eu nunca sei exatamente o quanto eu vou faturar mês a mês, porque eu estou sempre dependendo da doença, eu estou sempre dependendo da emergência, eu estou sempre dependendo de que algo aconteça externamente que eu não posso controlar, para que eu tenha atendimento, para que eu tenha faturamento, correndo todos os riscos que a parte de emergência nos proporciona. E quando eu começo a entender que eu posso captar novos clientes sem ser emergência, sem ser animal crítico, eu começo a abrir aí um leque de oportunidades de receita previsível. E talvez você seja igual aos veterinários que eu pergunto assim, ó, deixa eu tomar minha água aqui. Da onde vem o seu cliente? Como o seu cliente descobre aí que você existe? E boa parte dos veterinários me dizem, sabe o quê? Indicação. Você também é o tipo de clínica veterinária que a maioria dos clientes vem por indicação? De outro cliente, de outro colega? Comenta aqui pra mim, eu mando o coração. Bom, Vicente. Sim, Clarice, eu sou o tipo... Então, a indicação, ela é maravilhosa. Ela é uma das ferramentas mais importantes e potentes dentro da clínica veterinária, porque hoje estudos nos mostram, dentro da neurociência, dentro dos estudos de marketing, de comunicação, que nós somos muito mais abertos à venda quando nós viemos o que? Influenciados. Quando nós temos uma indicação ou do grupo familiar, ou de alguém que a gente acompanha e que a gente confia, ou de amigos próximos, ou de alguém que entende do assunto. Quando eu venho por indicação, eu realmente tenho uma abertura, estou mais aberto para venda, para compra com você, do que se eu viesse de outro lado. Isso de fato é inegável e eu adoro indicação. Só que qual é o grande problema? Quando a maioria dos meus clientes estão vindo por indicação. Essa indicação geralmente acontece quando eu tenho uma clínica veterinária que os clientes vêm por indicação e essa indicação não é intencional, né? Eu não estou fazendo ações para impulsionar as indicações, e essa indicação é uma indicação que acontece, eu estou colocando em risco o meu faturamento, porque veja, eu de novo não tenho controle sobre a demanda de cliente novo. Eu estou sempre esperando que alguém indique. Então, se eu quero que o faturamento da minha clínica veterinária aumente, eu tenho que rezar
para que as pessoas me indiquem, para que eu possa ter realmente um faturamento da minha clínica veterinária crescente. E quando isso acontece, eu de novo estou saindo do controle do faturamento da minha clínica veterinária. Então eu realmente preciso começar a pensar e dominar nas formas de trazer clientes novos todos os dias, para que eu possa aumentar o meu recebimento do funil, para que eu possa aumentar a fidelização desses clientes. Porque além de eu captar cliente, eu tenho que entender, bom, esse cliente está chegando. E se esse cliente está chegando, eu tenho que manter ele consumindo durante pelo menos 4 vezes ao ano dentro da minha clínica veterinária. E quando eu entendo tudo isso, eu tenho que sempre começar a pensar dentro do meu planejamento de ações estratégicas como eu vou fazer para captar novos clientes. Segundo, que tipo de atendimento eu quero prestar. Porque quando eu penso em novos clientes, vamos virar para o quadro? Vamos entender aqui de forma melhor? Todo mundo vendo o quadro? Acho que sim, né? Quando eu entendo que eu estou... Vocês estão tortos. Espera, deixa eu alinhar vocês. Vou deixar vocês no prumo aqui. Então vamos começar a entender. Eu tenho uma clínica veterinária. Para todo mundo que entrar na live entender que eu tô falando com clínica. Gente, como a gente tá trabalhando com a câmera frontal, vai ficar espelhada a tela, tá? Sinto muito, mas se eu virar para outra câmera, eu não vou conseguir interagir com vocês, ver perguntas, enfim, tá bom? Então, se eu tenho uma clínica veterinária, eu tenho que ter o quê? Clientes novos. Clientes novos, todo dia. Todo dia. Todo dia. Só que o que eu tenho que pensar dentro desse cliente novo, né? O que eu tenho que pensar nesse cliente novo? Que tipo de cliente novo que eu quero? Clientes novos todos os dias. Mas aí, quais são as perguntas que eu devo me fazer na hora de entender qual é o tipo de cliente novo que eu quero todo dia? Vamos começar a entender qual é o tipo de cliente novo que eu quero todo dia? Pois bem, quando eu estou pensando em que tipo de cliente novo que eu quero todo dia, eu tenho que pensar, tá, Clarice? Eu quero cliente novo para consulta. Tá bom. Consulta. Tá, entendi. Mas é que tipo de consulta? É aquela consulta que o paciente vem crítico? Ou são consultas, de repente, preventiva? Ou, de repente, de dermato, que é uma especialidade que eu tenho? Ou qualquer outra especialidade? Que tipo de cliente novo que eu quero e que sempre me dá uma grande oportunidade de venda? Eu tenho que pensar sempre aqui, ó. Melhor oportunidade de venda, não é? Porque afinal uma clínica veterinária ela existe para ter que faturar. Então eu entendi aqui, tá bom, Clarice, consulta, preventivo, dermato, especialidades. É o tipo de atendimento que eu quero fazer também. Que outro tipo de atendimento que me gera vendas e que é uma oportunidade de eu vender muito mais para esses clientes? É um tipo de cliente novo, Clarice, que eu quero também? Vacina. Opa, vacina é um ponto bom para a gente trazer mais clientes, potencializar outras vendas, não é verdade? Qual é o outro tipo de atendimento de cliente novo que super vale a pena para mim também? Procedimentos eletivos. Não é mesmo? Procedimentos eletivos. Opa, e quais são esses procedimentos eletivos? Castração, profilaxia. Castração e profilaxia. Então tá bom, Clarice, eu entendi agora que se eu tenho uma clínica veterinária, eu quero clientes novos todos os dias, o primeiro ponto que eu tenho que me perguntar aqui é: que tipo de cliente novo que me dá uma melhor oportunidade de faturamento? Depois que eu entendi isso, eu vou pensar consulta, prevenção, dermato, as especialidades que eu tenho aqui, que não necessariamente precisam agora de uma patologia crítica. Outro ponto, vacina. Outro ponto, procedimentos eletivos, castração, profilaxia. E por que eu sempre vou pensar nesse tipo de procedimento? Por que eu tenho que pensar que esse tipo de procedimento, quando eu quero um cliente novo, talvez me tragam mais oportunidades de faturamento? Sabe por quê? Por uma coisinha bem importante, que até eu vou colocar em verde, que é: eu tenho o quê? Controle sobre esses procedimentos.
Eu posso estimular os meus clientes através de ações estratégicas, de marketing, de vendas, que eles façam essas ações. Eu tenho controle sobre o estímulo para que essa venda aconteça. O que não acontece quando eu dependo de patologia crítica, quando eu dependo de emergências, de atropelamento, de qualquer outra situação. Então, quando eu começo a pensar em tudo isso, porque eu escuto assim, ó, Clarice, eu preciso captar novos clientes, Clarice, eu preciso lotar agenda, Clarice, eu preciso de clientes novos. Tá bom, mas não é algo que vai acontecer. Eu tenho que ter clareza de qual é o tipo de cliente que eu quero. Por quê? Porque eu preciso pensar estrategicamente no meu negócio. Então não adianta só ficar desesperado por qualquer tipo de ação para cliente novo se eu não direciono o que eu tenho controle, o que eu posso fazer para que esses clientes novos aconteçam. Então, depois que eu entendi tudo isso, depois que eu saquei que eu posso trabalhar tudo isso... eu deixei meu coisa lá, eu lavei e tá molhado aí. Depois que eu entendi que eu preciso de cliente novo, o que eu preciso entender? Eu preciso planejar como que eu vou conquistar esses clientes novos. Então vamos entender agora como que eu posso planejar para ter esses clientes novos. Olha só, sujeira. Depois que eu entendi qual é o tipo de cliente novo que eu quero, qual é o próximo passo? Eu preciso planejar como que eu vou conquistar, porque isso não é intuitivo. Então tá, se eu entendi que um dos pontos que mais me trazem novos clientes é o quê? Que a maioria dos VETs me disseram? A indicação. Clarice, indicação para mim funciona super bem. Só que a indicação, ela acontece, ela não é intencional. Então tá bom. A indicação, o que mais que pode nos trazer clientes para dentro da nossa clínica veterinária? As redes sociais. Opa! As redes sociais. Clarice, mas não sei postar. Calma que a gente vai chegar lá. Clarice, que mais que poderia me trazer? E aqui, ó, outros colegas ou outros clientes. E aí eu tenho as redes sociais, só que as redes sociais eu não posso só me abraçar no Instagram. Eu tenho que me abraçar no WhatsApp. Eu tenho que me abraçar no Google Meu Negócio. No Google Meu Negócio. O que mais que pode me trazer mais indicação? Parceiros. Parceiros de outros negócios. Então eu começo a planejar onde que eu vou chegar até novas pessoas. Porque para eu conseguir ter novos clientes, primeiro eu tenho que saber, as pessoas têm que me descobrir. As pessoas têm que descobrir que a minha clínica veterinária existe. E quando eu estou numa clínica veterinária física, regional, eu tenho que entender o quê? Que eu preciso fazer barulho na cidade onde eu estou para que eu tenha o quê? Clientes novos todos os dias. Como que eu vou fazer isso, Clarice? Como que eu vou começar a pensar em estratégias que me fazem pensar em clientes novos todos os dias? Por que é tão importante eu parar para planejar, para desenhar, para olhar para onde eu tenho que ir? Porque no momento que eu estou trabalhando clientes novos, eu estou reabastecendo a minha base de clientes. Por mais que você trabalhe aí com lembretes, com reativação ativa, chega um momento que esses dados vão ficar saturados. E quanto mais clientes novos eu tenho, mais eu começo a dominar a minha cidade e região. Mais eu começo a ser visto na minha cidade e região, mais eu começo a ser notado pela minha cidade e região. E quanto mais eu começo a ser notado na minha cidade e região, mais as pessoas começam a criar a memória, e toda vez que eles falam em clínica veterinária, toda vez que eles falam em animais, o primeiro nome que vai vir à cabeça deles é
sobre clínicas veterinárias. E quando a gente está gerando todo esse movimento, olha meu ficou. Quando eu estou fazendo isso de forma estratégica, por que eu estou investindo tempo em pensar nessas coisas, em executar, em buscar e fazer acontecer? Eu estou o quê? Aumentando o território, a marca de território da minha clínica veterinária na cidade e região. E sendo assim, eu também estou aumentando o faturamento e as oportunidades de crescimento da minha cidade e região. Então, parar para pensar sobre que tipo de ação eu quero fazer e o melhor, que tipo de cliente eu quero ter nesses novos clientes, me faz ter mais controle sobre o meu faturamento e sobre a minha clínica veterinária. E quando eu estou pensando isso de forma estratégica, eu não estou simplesmente recebendo o que dá, o que aparece, eu começo a diminuir a minha situação de estresse, de trabalho, de cansaço, de esgotamento. Até mesmo de esgotamento junto ao tutor, porque a gente sabe que quando a gente chega na emergência, quando a gente chega com um paciente crítico, o que acontece? Gera todo um estresse da equipe, gera cuidados complexos, gastos complexos, e aí a gente começa a de repente ganhar fama de clínica mais cara, ou de guerra de preços mesmo. Então, começar a pensar de forma estratégica que tipo de cliente novo eu quero ter, o que eu consigo ter controle, como eu posso fazer, me dá a oportunidade de ter menos estresse, de faturar mais e trabalhar menos e de ter muito mais clientes com receita previsível, tá bom? Então, Clarice, tá bom, entendi. Depois que eu comecei a resolver tudo isso, que eu entendi tudo isso, vamos entender como que na prática, por onde eu começo a fazer agora. E Clarice, eu já entendi que isso aqui é o que vai me dar mais cliente. Agora, na prática, Clarice, por onde eu começo para ter cliente novo todo dia na minha clínica veterinária e faturar até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso? Vamos começar a entender então por onde eu começo? Vamos lá. Por onde eu começo? Quando eu quero ter mais clientes novos, o primeiro ponto eu tenho que entender o quê? Onde este cliente novo está. Onde ele está? Onde ele está? Então aí eu vou começar a entender. Onde que esse cliente novo pode estar? Nas redes? Com os meus clientes? Seguindo alguém? Seguindo, que eu digo no sentido influenciador. Pessoa X. Aqui, influência. Onde mais que ela tá? No Google, será? Nos anúncios? Onde mais ela pode estar? Visitando outros negócios? Uma loja de roupa? Porque quando eu entendo isso daqui, trabalhando em alguma empresa específica, porque quando eu começo a entender isso daqui, eu começo a ter muito mais assertividade nas ações, porque eu estou conhecendo o tipo de cliente que eu quero. Então tá, Clarice, ó, entendi. Eu comecei agora a buscar onde que tá o meu cliente novo, cliente dos sonhos que eu quero ter aqui na clínica. Então vamos olhar para cada lugar onde ele tá. Clarice, se ele tá nas redes sociais, o que eu posso fazer para atrair muito mais esse cliente? Para trazer esses clientes, para ser notado nesses clientes novos. Então, um dos pontos que eu gosto de trabalhar nas redes sociais é eu sempre pensar que tipo de conteúdo a minha pessoa, o tipo de cliente que eu quero ter dentro da minha clínica, gostaria de consumir. E quando eu olho sobre isso, não é só sobre dica pet, sobre tutorial pet, eu tenho que olhar, poxa, é uma mulher que não tem tempo para ela? Será que eu não posso aliar cuidados de skincare junto com dicas do pet, com o melhor momento, uma ação para ela ter mais tempo para ela? Será que eu posso gerar conteúdo que vão entreter os filhos para ela conseguir respirar? Será que eu posso gerar conteúdo onde eu vou trazer uma ação para que os filhos delas
comecem a também ter os cuidados com o pet, ela tenha mais tempo para ela. Então esse tipo de conteúdo atrai, porque tudo que uma pessoa quer, se ela é uma mulher que trabalha, que tem filho, ela tem um pet para cuidar, é ter tempo para ela, é organizar a vida dela. E quando eu trago esse tipo de conteúdo, eu começo a me alinhar com ela. Então é sempre olhar para o tipo de cliente novo que eu vou trazer. Outro ponto que eu posso fazer, que é estratégias de rápida ação, é fazer o modelo do post presente, que é aquele tipo de modelo que a gente coloca lá, marque aqui um amigo pet lover para ganhar um presente junto com você. E quando eu faço esse tipo de ação rápida, o que acontece? Eu tenho muitos comentários direcionados, que é melhor de qualquer sorteio de marca, compartilhe. E aí eu posso fazer o quê? Lá no direct, no inbox, convidar essa pessoa, dar de presente uma avaliação bucal e já deixar agendado. E aí o que vai acontecer ali? Eu já vou nessa avaliação bucal para o fechamento da profilaxia ou de qualquer outro item que eu veja que seja necessário para esse paciente nesse encontro. Então esse é o tipo de ação que eu posso fazer nas redes sociais para atrair esses clientes novos. Outro ponto que vai fazer com que eu atraia muito mais clientes novos para mim. Olha, eu estou com o cabelo, Jesus. Deixa eu fechar aqui a janela. Outro tipo de ação que eu posso fazer para os meus clientes novos, para receber clientes novos, é o que? Anúncios. E esse tipo de anúncio, eu posso gastar $1 por dia. Vê a cotação do dólar que vai dar em torno de R$5,60, R$5,80 por dia. E que tipo de anúncios que eu faria, por exemplo, no Facebook e Instagram? Eu faria algo super direcionado. No sentido assim, a sua clínica veterinária em São Paulo, capital, ou Zona Sul de São Paulo. A sua clínica veterinária em Florianópolis, como é que é o nome do bairro que tem lá? Sei lá, o centro de Florianópolis, a sua clínica veterinária em Tubarão, Santa Catarina. Por quê? Chama atenção para o segmento e chama atenção para onde? Para a cidade, que é da cidade dele. E aí eu posso fazer um vídeo mostrando como é a consulta, mostrando que da fachada até entrar na clínica e tudo mais, ou bentosa, ou seu pet shop, enfim. Então eu posso começar a trazer esse tipo de conteúdo e fazer anúncios. Outro ponto importante nas redes sociais para trazer clientes novos é sempre atualizar o Google Meu Negócio. Por quê? Além de ser uma ferramenta gratuita, além de ser uma ferramenta que qualquer um pode acessar, toda vez que alguém pesquisar clínica veterinária em cidade X, sabe o que vai acontecer? Se você está com os dados bem alimentados, se você está com uma boa nota, você vai ser uma das primeiras clínicas veterinárias a aparecer para essa pessoa. E se está tudo bonitinho, ela vai ver as fotos, ela vai ver os dados, você vai ser a selecionada para entrar em contato. Porque o cliente que vai no Google pesquisar clínica veterinária em tal lugar, é porque ele realmente está precisando da clínica veterinária naquele momento. Então, quanto mais eu otimizar tudo para que eu seja o selecionado, o clicado no telefone, para ele saber sobre a clínica veterinária, melhor. E o Google Meu Negócio é uma das ferramentas gratuitas para isso, ou ainda fazer anúncios no Google em rede de pesquisa. Clarice, eu não sei como fazer, meu Deus do céu. Contrate pessoas que façam isso. Existem pessoas que fazem a baixo custo e vai te dar uma boa notoriedade aí na sua cidade e região. E boa parte das clínicas veterinárias das cidades ainda não investem em anúncios no Google. Isso é super importante. Outro ponto que a gente pode fazer é trabalhar com influencers. Clarice, como assim influencer? Um Whindersson Nunes da vida, uma Virgínia, um sei lá quem? Não, calma, não necessariamente. O que a gente tem que fazer? Dentro da nossa cidade e região, sempre existem pessoas que a maioria da cidade sabe quem é, não é amigo, mas acompanha nas redes, vê o que está fazendo. O que eu sempre gosto de indicar com influencers? Começa a observar quem são essas pessoas e começa a seguir ela. E começa a perceber se ela tem os valores que você valoriza quando o assunto é cuidados do pet. Começa a observar se você se sente influenciada por essa pessoa. E aí o próximo passo é entrar em contato com esse influencer. E aqui não tem que ter 10 milhões de seguidores, mas tem que ter uma influência nas redes sociais suficiente para que as pessoas sigam. E, por exemplo, ela foi e comprou um vestido numa loja. Aí todo mundo vai lá e quer saber daquela loja, daquele vestido. Então, se ela tem um pet, esse pet aparece nas redes, vale a pena entrar em contato, perguntar como ela trabalha e fazer essa troca. Ah, Clarice, mandam recebidos? De começo, até pode ser, mas eu particularmente não gosto muito dos recebidos. Por quê? Porque você não consegue cobrar dela ações que sejam efetivas para que as pessoas vão até a sua clínica. Então, o legal de trabalhar com influencers realmente é um valor X por mês ou por ação, enfim.
onde vocês planejam as ações e ela começa a falar de você nas redes dela. Tipo, ela vai lá, faz uma consulta, tira dúvida, ela comenta, eu vim aqui na clínica, enfim, fiz assim, fiz assado. E aí, aí marca você, daí você responde uma pergunta dela no stories também, marcando ela, vocês meio que conversam entre stories, onde uma dissemina a outra. E aí mais pessoas vão acompanhar você, entende? Então, a influência sempre é uma boa pedida para ter sempre clientes novos todos os dias. Outro ponto é visitar outros negócios. Clarice, como assim? Eu vou olhar na minha cidade e região qual é o tipo de negócio, seja loja de roupa, que mais? Seja dentista, seja pediatra, enfim, academia. Olhe os negócios na sua cidade e região, de preferência próximos a você, que atende o tipo de cliente que você quer atender. E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, o seu cliente está lá, você pode fazer uma ação em conjunto para você ser o quê? Visto por essas pessoas. E tudo pode começar como uma live compartilhada, por exemplo. Ó, agora dia 31 é dia da saúde e nutrição. Então você pode tranquilamente fazer uma live compartilhada com uma nutricionista humana, onde você faz o quê? Onde você fala sobre petiscos naturais, sobre alimentação, sobre os cuidados com a alimentação tanto para o pet quanto para os humanos. E o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que as pessoas comecem a correlacionar esse assunto, falar, né, que geralmente os tutores obesos têm pets obesos, quanto isso impacta na saúde do animal e como que pode trabalhar uma nutrição funcional, sei lá, para os dois. E qual é o legal disso? Você vai escolher não a nutricionista que é sua amiga, que não tem seguidor, que não mexe nas redes. Você vai olhar, tem alguma clínica nutricional aqui? Tem alguma nutricionista que atende o tipo de cliente que eu quero atender, que eu quero aparecer para esses clientes? Então o que você vai fazer? Você vai lá, vai fazer uma live compartilhada, você vai aparecer para esses clientes e ela vai aparecer para os seus clientes. Então é uma troca. Isso automaticamente faz com que você seja indicado por essa nutricionista de referência. E aí você não vai deixar passar só, foi uma live muito legal. Não, você vai fazer uma ação estratégica durante a live. Você vai dizer, olha, quem está assistindo, posta um print que está aqui na live e marca a gente. Porque aí quem fizer isso, eu vou dar um presente especial. E aí todo mundo que fez, além de ecoar para mais outras pessoas a live, você vai lá e entrega uma avaliação bucal para essas pessoas de presente. Mais pessoas com oportunidade de venda para você. Então olha só como tudo contribui para que eu possa estar fazendo sempre ações para ter clientes novos na minha clínica todos os dias. Além dessas lives, eu posso fazer, de repente, deixar um voucher para ela de avaliação bucal para os clientes que queiram, né? Para ela ver quem tem pet. Eu posso fazer ação com empresas de delivery, determinado dia, mando um sachê de pet junto. Então eu tenho várias oportunidades para utilizar, para estar sempre sendo visto aí na minha clínica veterinária, na minha cidade e região. Outro ponto que eu posso trabalhar é pensar, existe alguma empresa, se a CRMV permite essas avaliações gratuitas? Érica, o que eu não posso fazer, Érica, é eu anunciar assim, ó, no feed, avaliação gratuita, venha e não sei o que, piriri pororó. Isso eu não posso. Isso não é legal de legalidade. Isso não é bacana para o CRMV. O que eu posso fazer percebe, é sempre no 1 a 1, tá vendo? É sempre no 1 a 1, tô divulgando. Então eu posso fazer essa ação, a pessoa vai no direct, eu disse, ó, vamos fazer uma avaliação bucal, é no 1 a 1. O que eu não posso é anunciar abertamente serviços gratuitos. E a avaliação bucal, ela não é uma consulta. Consulta não pode. Mas a avaliação é apenas avaliar se a boca necessita de uma profilaxia. Quando eu faço isso no 1 a 1, eu não tenho problemas éticos ou com o CRMV. Porque a gente pode fazer isso, inclusive, nas reativações, né? O que eu não posso é anunciar aos 4 ventos, tá bom? Direito à dúvida? Espero que sim. Então, dentre todas essas ações, o que eu posso olhar mas será que tem alguma empresa que tem o tipo de cliente que eu quero? Isso geralmente cabe para cidades que tem indústrias, centros médicos. Eu posso fazer algum tipo de parceria com essa empresa onde eu consigo trabalhar, de repente, palestras sobre cuidados. Mas como que é uma palestra de cuidar dos pets numa empresa? Para pensar.
Se a gente tem um grande nível de cães atópicos nessa empresa, boa parte deles coçam a noite toda. E se coça a noite toda, boa parte dos funcionários não tem uma boa qualidade de sono. Sem contar com a preocupação do pet doente ali e gastos, enfim. Isso atrapalha o desempenho do funcionário dentro das empresas. Então a gente pode criar temas de palestra dentro dessas empresas, onde ao final a gente disponibiliza o contato ou o post presente para quem quiser fazer uma avaliação bucal também. E por que eu gosto sempre de trabalhar com avaliação bucal? Porque a avaliação bucal, quando bem trabalhada, mandando questionário pré-avaliação, manual pré-avaliação, eles não vêm para uma consulta gratuita, eles entendem o poder da avaliação bucal e isso sempre nos traz, acaba gerando ou uma vacina, ou acaba gerando, né, quem fecha as avaliações, quem fecha os procedimentos, a gente movimenta os exames, a gente movimenta o centro cirúrgico e sempre aparece dentro dos exames um pet que acaba sendo cardiopata e não sabe, endócrino, que mais? Neuro, outras questões aí que acaba tendo que tratar o paciente antes do procedimento. Então ele acaba gerando vários setores da clínica. Por isso que eu acho que dá para fazer tanta coisa legal através de uma avaliação bucal. Então eu trouxe aqui algumas opções para vocês terem clientes novos todos os dias na clínica. E só tem resultado quem faz. E nem sempre vai funcionar 100% para a Maria e vai funcionar 100% para a clínica do seu Zé. O que vai funcionar é você testar e faz, depois melhora. E testar sempre ficar readequando as possibilidades para dentro do teu negócio, da tua cidade e região. Tá bom? Então, Vetes, de verdade, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí com as ações estratégicas para vocês terem aí clientes novos todos os dias. Porque quem tem cliente novo todo dia é quem sempre está ativo. Quem saiu do modo passivo enquanto clínica veterinária e foi para ação para ter clientes novos chegando aí todo dia na sua clínica veterinária, tá bom? Então, Vetes, muito obrigado pela companhia. Lembrando que toda segunda, quarta e sexta a gente tem VetClass aqui, onde eu trago ferramentas, aulas e dicas e conversas para que vocês possam ter aí também na sua cidade e região uma clínica veterinária que fatura até 3 vezes mais e melhor, né? Sem precisar trabalhar mais para isso. Então, Vetes, espero vocês agora quarta-feira, às 11h30 da manhã. E como eu sempre digo, um grande beijo. Empreenda, veterinário!